Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo a Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu trago para vocês a interpretação de uma música de Lulu Santos, que tem um significado muito profundo na vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês a letra dessa música, que diz assim: já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, e quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no seu peito, e se isso for algum defeito, por mim, tudo bem. Agora eu vou falar para vocês de verso por verso. Lembrando que se você não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar o vídeo e assinalar os sininhos das notificações. O primeiro verso da música diz assim: já não tenho dedos para contar. Remete a uma expressão popular de muitas vezes, de algo que aconteceu muitas vezes. Expressão popular que mostra que foram muitas vezes que passou por algo difícil, que já perdeu a conta. É o início de uma confissão cansada. De quantos barrancos despenquei. Despenquei de barrancos, uma metáfora forte a quedas emocionais. Ele passou por crises, momentos de desespero ou de fracasso, caiu no fundo mais uma vez. E quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Aqui entra honestidade. Ele não foi só ferido, mas também feriu. Foi alvo de críticas, ataques, julgamentos, mas também revidou, agiu com dureza, talvez magoando os outros. É um reconhecimento de que ninguém é só vítima ou só culpado. Aqui, irmãos, remete muitas vezes à nossa humanidade, o que nós somos. Que muitas vezes a gente atira pedras, mas a gente também recebe pedras. Muitas vezes a gente julga, mas a gente também é julgado. É exatamente como a vida é. Como a vida nos leva. Porque quem não passou por decepções, quem não passou por mágoas, quem não foi julgado? Então é uma tradução do que é a vida. Tanta farpa, tanta mentira. A vida trouxe mágoas pequenas, mas constantes, farpas e também mentiras, enganos, traições, relações difíceis, talvez até tóxicas. Essa frase remete aos relacionamentos humanos. Como são os relacionamentos humanos? Tanta falta do que dizer. Momentos de silêncio, de incapacidade de se expressar. Às vezes a dor é tão grande que não há palavras. É um verso que fala do vazio emocional. Às vezes aquele vazio onde você não consegue falar o que você sente, você não consegue expressar a dor que você sente no momento. E isso acontece muito com nós, seres humanos. Cada vez mais. E muitas pessoas hoje passam por momentos assim.
de não ter como se expressar, de não saber se expressar e ficar guardando coisas dentro de si. Nem sempre é so easy se viver. É a mistura do inglês, so easy, tão fácil. Talvez com um toque de ironia. A vida não é simples nem leve. Viver exige coragem, resiliência e nem sempre é possível lidar com tudo com facilidade. Então, nem tudo na vida vai ser flores, nem tudo na vida vai ser fácil. Aqui remete que a vida vai ser difícil, que a vida é difícil. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei. Metáfora fortíssima, atirar-se de janelas, que parece simbolizar fugas, entregas ao desespero, rompantes de dor. Ele já viveu tantas situações assim que não consegue mais nem lembrar de todas. Pode ser uma forma poética de falar até sobre os pensamentos suicidas ou sentimentos de abandono total. Então, assim, é aquele desespero, aquele rompante de desespero, onde a pessoa não tem saída, ela pensa, nossa, quantas vezes eu vivi momentos difíceis da minha vida que eu tive medo, que eu tive desespero, que eu não sabia o caminho a seguir. Essa música, ela reflete a nossa humanidade, as coisas da nossa vida. E quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Ele reconhece que deixou confusão, dor, mal entendidos por onde passou, talvez por não saber se comunicar, talvez por agir impulsivamente. Mostra um olhar de arrependimento de quem olha para trás com consciência do que causou. Isso tem que ser para todos os seres humanos, onde nós, como seres humanos, devemos pensar em como agimos e tomar consciência de onde erramos. Tanto os bons quanto os maus motivos. Nem tudo o que ele fez foi por mal. Às vezes agiu com boas intenções, outras nem tanto. Ele é um ser humano complexo, como todos nós. Age por amor, por medo, por raiva, depende da ocasião. É como qualquer ser humano que se deixa levar pelos seus sentimentos, pelas emoções, tanto por bons quanto por maus motivos. Tantas vezes desilusão. Ele já se decepcionou muito com a vida, com as pessoas, talvez com ele mesmo. A desilusão aqui parece ser uma constante. A música reflete uma desilusão com tudo o que há na vida. Quase nunca a vida é um balão. É um dos versos mais poéticos da música. O balão, ele é o símbolo da leveza, cor, festa, infância. Ele diz raramente que a vida é assim. Ao contrário, a vida dele tem sido pesada, escura e densa. Mas termina com uma mensagem de esperança. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Depois de tudo isso surge um ponto de luz. O amor de uma pessoa amada cura, resgata, acalma. Não importa qual seja a loucura que consome, esse amor tem o poder de remédio. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Ele encontra acolhimento no outro. Encostar no peito é o símbolo de afeto profundo, intimidade, entrega. E se assim for por fraqueza,
ele aceita essa fraqueza com orgulho. Então, muitas vezes, nós não temos e não somos humildes para reconhecer nossa fraqueza, mas aqui na música, o autor, ele reconhece a fraqueza que ele tem perante as coisas do mundo, perante as coisas que viveu, perante a fragilidade do que viveu. E aí um resumo final da música diz assim: esse trecho é quase um desabafo diante de Deus ou de um grande amor. Fala da bagunça interior, das dores da vida, da culpa, da incompreensão e ainda afirma que o verdadeiro amor tem o poder de curar. E assim é a nossa vida. Então nós temos que entender que aqui o autor dessa música, ele fala para todos nós. Eu acredito que Deus, ele se revela de todas as formas. E basta a gente prestar atenção. Eu me perguntava a Deus, eu falei assim, Deus, por quê? Alguns porquês que a gente tem na vida. E eu me perguntava a Deus, certo dia, e me veio a resposta dessa música. Eu pensei, vou analisar essa letra, o que quis dizer. E a gente tem que prestar muito atenção quando a gente faz uma pergunta para Deus. A iluminação que vem na nossa mente. Porque muitas vezes Deus vai usar a nossa própria mente para conversar com a gente, para trazer uma iluminação. E às vezes a iluminação a gente vai encaixar na nossa vida. E muitas vezes a gente vai obter respostas quando a gente deixar Deus agir, quando a gente deixa Deus falar. Aqui na música reflete exatamente essa humanidade nossa. A nossa humanidade que muitas vezes não deixa Deus agir por nós, não deixa Deus resolver os nossos problemas, onde a gente quer resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. E muitas vezes a gente vai cavando um poço de dores, decepções, mágoas. Muitas vezes a gente não se entrega, mas aqui o autor, no final de tudo, ele se entrega a um grande amor, assim, e esse grande amor ele pode expressar também, não porque a presença de Deus na vida. Não é uma música cristã, mas o sentido das palavras, ele pode expressar, sim, a presença de Deus. Deus falando diretamente com o homem. Que o grande amor, que o amor é capaz de curar as feridas. Que o amor é capaz de transformar. Que Deus é capaz de transformar. Porque nós, na nossa humanidade, nós somos imperfeitos. Nós não temos a perfeição de Deus. Mas Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é amor. E a gente tem que, como no final dessa música, reconhecer. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no seu peito. E se isso for algum defeito, para mim tudo bem. Essa mensagem que eu quero deixar a vocês hoje. Eu peço a gentileza que vocês não deixem de curtir, compartilhar e comentar e assinalar os sininhos das notificações. E que Deus abençoe a todos.